Boa noite, sexta-feira, último dia que nos encontramos aqui para essa nossa reflexão. Sejam todos bem-vindos. Vamos chamar desde já a Bia para estar conosco aqui. Vamos responder hoje, outras com a interação de vocês que foi acontecendo, isso é muito bom. Nós vamos aos pouquinhos também tentando responder tudo aquilo que for surgindo ao longo do caminho. Então, vamos aqui conectar com a Bia e vamos dar seguimento a essa nossa reflexão durante essa semana tão rica que, com a participação de vocês, foi nos ajudando aqui a entender melhor a missa, a celebração da Eucaristia. Boa tarde, Bia, tudo bem? Boa tarde, Padre Xixito, graças a Deus, tudo bem? Boa tarde a todos, já com gostinho de saudades. Sim, chegamos no último dia, estava falando exatamente isso ali, né? E eu acho que a gente podia, como sempre, pedir ao Espírito Santo que nos ilumine, que nos ajude. Vamos começar hoje, logo de início, pedindo essa luz do Espírito Santo? Vamos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Chegamos aqui no nosso último encontro de uma semana repleta de riqueza da liturgia, né? Daquilo que Nosso Senhor revela a nós. A gente consegue fazer um pequeno apanhado daquilo que a gente viveu até aqui, refletiu até aqui, melhor dizendo. Vamos fazer o nosso apanhado, agora o senhor vai me ajudando, porque já são muitas informações. Mas, né, como sempre, muito breve. Nós já tivemos, então, né, hoje é o nosso 5º dia, né, Padre? Estamos juntos. Rápido. Começa muito rápido, então, falando sobre a celebração da Eucaristia. No primeiro dia, o Padre comentou sobre a porta e a água, né? A importância desse momento que a gente entra na igreja, como se realmente a gente entrasse no coração aberto de Jesus. A água que nos purifica, que também remete ao nosso batismo, né? Nossa entrada como filhos de Deus, nesse mistério tão lindo. No segundo dia, a gente falou, então, sobre o Kyrie, que é o reconhecimento, né, dessa grandeza tão maravilhosa que nos acolhe, né, que nos convida a entrar nesse mistério. Então, é o momento que a gente pede perdão, quase como uma licença a Deus, para realmente fazer parte de tudo isso. E reconhecendo, né, que esse amor nos acolhe, a gente, então, dá glória a Deus, a gente bendiz, a gente louva. Então, é a parte do glória. Depois, nós entramos na liturgia da palavra. E aí, o Padre nos explicou os diferentes momentos, né? Todos são momentos que Deus fala conosco, mas a primeira leitura, que remete ao Antigo Testamento, o Salmo, que continua sendo palavra de Deus, Deus que continua falando conosco, né? Mas nós, como Assembleia, acabamos como que ecoando essa palavra, não é uma resposta, mas estamos juntos ali com Deus, né? Que continua conversando conosco. Falamos da segunda leitura, que daí é esse Deus que cumpre aquilo, não é, que foi anunciado no Antigo Testamento, e até o grande momento, então, que a gente proclama o Evangelho e o próprio Senhor fala conosco, né? Aí ontem, né, não menos lindo, cada vez mais maravilhoso, falamos então do momento em que o sacerdote, né, ao nosso pedido, oferta a Deus os dons para que sejam transformados então ali no corpo do Senhor que vai nos alimentar. Amém, de uma forma muito simples, como sempre, para que depois vocês tenham um gostinho de irem lá e rever toda essa beleza que foi falada até agora. Isso, porque vai ficar tudo gravado aqui para sempre, como alguém dizia nos primeiros dias, né? Ninguém vai tirar depois, a gente pode retomar sempre e degustando melhor tudo isso, porque 1 hora é pouco tempo para falar sobre a beleza de tudo aquilo que a gente celebra, né? Justamente porque é pouco tempo, a gente deixa escapar algumas coisas e eu queria hoje começar respondendo as perguntas que chegaram
para dizer a vocês que a participação de vocês é muito importante para nós, né? Sim. Porque eu, do ponto de vista de um liturgista, posso achar que vocês tenham desejo de conhecer alguma coisa e programo a nossa conversa do ponto de vista de um estudante. Só que vocês, como leigos e como pessoas que fazem o caminho na fé, têm dúvidas que às vezes para mim já são descontadas como resposta ou que talvez eu ache que não sejam tão importantes assim. Então a participação de vocês é muito, muito, muito importante. A Mara está dizendo aqui, vamos fazer outros encontros, padre? Vamos sim, a gente já está aqui combinando com a Bia outros momentos, depois a gente fala. Ó, só um parênteses, a Mara também é uma apaixonada pela liturgia como o senhor, já fez muitos cursos, tivemos uma conversa boa ontem à noite e está realmente muito agradecida por esse momento, padre. Sim, e tem uma pergunta dela, né, que foi deixada, na verdade duas, né, no meio da semana aí. No comecinho da semana, ontem ela falava assim, padre, pode esclarecer melhor sobre rezar as preces da Assembleia fora do ambão, como muitos liturgistas ensinam, e também sobre o fechamento do lecionário no ambão após o término da liturgia da palavra, né? Então, as orientações práticas sobre a celebração da Eucaristia, que se encontram na Instrução Geral do Missal Romano, não definem o lugar específico da proposição das preces. O que nós temos no ritual é que isso é uma função, em primeiro momento, do diácono, porque o diácono é aquele que anima, aquele que orienta a Assembleia. Então, convida a Assembleia a rezar, porque a prece dos fiéis não é o texto que é lido lá na frente. O texto que é lido lá na frente, ele é uma proposição, ele é um convite. Rezemos, irmãos, para que o Senhor ilumine o Santo Padre o Papa e ele governe a nossa igreja no caminho da santidade. E a comunidade reza, Senhor, escutai a nossa prece. A prece dos fiéis é a resposta, entre aspas, àquilo que é proposto. Aquela é a verdadeira prece dos fiéis. Lá na frente alguém propõe. Então, quem propõe oficialmente é um diácono. Como na maioria das nossas celebrações nós não temos um diácono, quem faz isso, também com muita tranquilidade dentro da normativa litúrgica, é um fiel leigo. E mesmo quando eu tenho um diácono, um fiel leigo pode fazer aqui, por exemplo, quando a gente assiste as missas no Vaticano, a gente percebe que as preces são feitas, apresentadas por várias pessoas diferentes. As intenções das preces, para usar o termo correto, são apresentadas por várias pessoas diferentes, justamente para manifestar simbolicamente ali a participação de todos os fiéis, normalmente de nações diferentes, línguas diferentes, para mostrar a universalidade da igreja que reza. E reza em uníssono, Senhor, escutai a nossa prece, ou alguma outra proposta de oração que é feita para aquela celebração. Então, essa proposição, ela pode ser feita do ambão, ou pode ser feita de algum outro lugar adequado. É assim que está a normativa da Instrução Geral do Missal Romano. Por que que ela pode ser feita do ambão se ela não é diretamente a palavra de Deus? Porque ela brota da palavra. Então eu escuto a palavra e respondo com esse ato de confiança. Então ela pode ser proposta do ambão e pode também ser proposta de alguma outra parte, de algum outro lugar dentro da igreja. Então, essa orientação. Com relação ao fechamento do lecionário, ele não é prescrito em momento nenhum. E aí, quando não existe uma prescrição, a gente precisa ter um olhar um pouco mais amplo para a simbologia que expressa aquele momento ritual litúrgico. E quando a gente pensa no lecionário, como eu dizia, o livro dos evangelhos, ou o lecionário de onde se fazem as leituras, quando está aberto, ele se torna símbolo, porque é o lugar de onde eu tiro a palavra. A palavra que é proclamada ali não é coisa da minha cabeça, não é coisa da cabeça do leitor, mas é proclamada daquele livro que é sinal da presença da palavra de Deus, que é o Cristo. Então, fechar o livro no final da liturgia da palavra comunica àquele que vê um término. E enquanto que dentro da celebração da Eucaristia não existe um término, não é uma ruptura
quando termina a celebração da liturgia da palavra. É uma continuidade. Aquela palavra proclamada, respondida por nós, chega àquela nossa oferta, que é também a oferta do Cristo, o verdadeiro sacrifício imolado para a nossa salvação. Então, quando nós fechamos o livro, a gente comunica alguma coisa que a gente não quer comunicar, que é uma ruptura. Então, talvez por isso, o gesto mais adequado é deixar o livro aberto. Claro, se eu vou trocar o lecionário pelo evangeliário, eu vou fechar e tirar e colocar em um lugar adequado, diz a rubrica. No sentido de que pode ser um lugar específico que o ambão tem para deixar o livro ali embaixo, pode ser uma credência ao lado, um lugar um pouco mais discreto, mas na prática, essa coisa de fechar o livro comunica alguma coisa que quebra o ritmo de continuidade da celebração. Então, o mais adequado seria não fechar. Padre, eu tenho uma dúvida. Uhum. Nós falamos então, né? Nós entramos daí na oração eucarística, quando a gente falou então, né? Da oferta dos dons, das orações todas. E depois no folheto da missa, a gente vê que acabando a oração eucarística, vem rito da comunhão. Então isso é uma coisa bem É o nosso... dividida. Sim, é o nosso assunto de hoje. Hoje nós vamos falar de comunhão e envio, porque são ritos diferentes do momento de ação de graças. Ontem nós rezamos a Eucaristia, que termina nessa grande oferta, nesse grande ofertório, que é a entrega da nossa vida transformada em sacrifício, no sacrifício de Jesus, o único e verdadeiro sacrifício, que são ali naquele pão e naquele vinho ofertados ao Pai por Cristo, com Cristo, em Cristo. E o Pai recebe essa oferta e nos permite entrar em comunhão com Ele. E aí aqui tem as duas outras perguntas que foram feitas, né? Uma pergunta sobre justamente se a gente deve ou não elevar as mãos na hora do por Cristo, né? Não, nós não devemos elevar as mãos na hora do por Cristo, porque quem faz todos os gestos, depois que a gente entrega a nossa vida na mão do Padre? O Padre. É lógico. Então, se a gente segue a lógica do caminho que a gente está fazendo, as respostas já vão sendo dadas automaticamente. Então, se a partir do momento da apresentação dos dons é o Padre que faz, os gestos são do Padre. Então, dentro da liturgia eucarística, quem faz todos os gestos são o Padre. Mas agora a gente volta para a Assembleia, porque depois que termina o por Cristo, com Cristo e em Cristo, nós entramos num outro momento ritual, que é o rito da comunhão. Sim. E aí a gente tem sempre aquela discussão sobre levantar ou não levantar as mãos na hora do Pai Nosso. Sim. Discussão que precisa de bastante cuidado para ser respondida. É isso mesmo, Mara. Parece que sabia, mas como todo mundo faz, acabou fazendo também. Porque todo mundo faz. A gente acaba vivenciando a liturgia por osmose. Esse é o caminho próprio da transmissão da fé. Inclusive faz parte da minha tesina, da minha dissertação de mestrado, essa coisa de como nós transmitimos, como Jesus transmitiu a nós o rito da Eucaristia que ele instituiu, né? E uma das coisas é essa, a gente vê alguém fazer e acaba copiando. Só que se aquele que é responsável por organizar tudo não faz uma catequese adequada e não utiliza os gestos adequados, a gente acaba transmitindo uma coisa que não é fiel àquilo que a gente reza. A história do livro fechado. Né? A gente vê tanto lugar que fecha porque diz que terminou a liturgia da palavra e começa a fechar. Alguém que nunca participou de uma missa, que entra e vê que depois que lê e fecha o livro, entende que acabou uma parte e vai começar outra. Mas, na verdade, não é que acabou uma e começa a outra. Elas estão tão ligadas entre si que são um único ato de culto. Sim. Então, são esses pequenos detalhes dos quais nós nos ocupamos como estudantes de liturgia, que aos poucos nós vamos aprendendo a colocar dentro das nossas celebrações. Então, olha, aqui gerou uma dúvida também. A gente não deve levantar as mãos.
Mas nós devemos rezar junto? Devemos falar ou também não, né? Não, é uma oração presidencial. Toda a liturgia eucarística, desde o momento em que nós entregamos o coração a Deus e respondemos para o Padre, né? É nosso dever e nossa salvação. Todas as orações dentro desse processo são feitas pelo Padre. A Assembleia responde aos convites, às monições. Então, o mistério da fé é uma apresentação e nós respondemos, anunciamos, Senhor, a vossa morte. Então, cantemos juntos como com os anjos e os santos. Então, juntos nós cantamos. Mas tudo aquilo que é direcionado a Deus, é direcionado a Deus pelo Padre e em nome do povo. Então, por isso é a voz do Padre que fala. O povo está ali, mas a ação é a ação do Padre, porque vocês entregaram na nossa mão essa tarefa de apresentar diante de Deus, né? Nesse sentido, a gente começa, então, o que a gente chama de rito da comunhão. Inclusive, no missal vem bem dividido. Depois do Por Cristo, o Amém, o grande Amém que a Assembleia proclama, é a adesão, é a aceitação de que tudo isso que foi feito pelo Padre é feito em nome da Assembleia. Aquele é o Amém mais importante da missa inteira. É quando eu digo, olha, eu estou aqui dentro desse pão, eu estou aqui dentro dessa oferta que foi apresentada. E estou dando a minha assinatura. Então, eu entreguei na mão do Padre lá atrás, ele falou tudo isso e eu assino embaixo, né? De verdade, eu acredito e vivo esse mistério que foi apresentado. Então, já que eu acredito, já que eu vivo esse mistério, eu começo, então, um caminho, uma continuidade desse caminho, né? Lembra que a gente vem num processo de caminho desde fora da igreja até entrar no íntimo da comunhão com Deus, né? Então, depois desse grande amém, que de preferência deveria ser cantado, né? O amém depois do Por Cristo, de preferência deveria ser cantado, justamente pela importância que ele tem, nós começamos o rito do Pai Nosso, que começa com um convite. Obedientes à palavra do Salvador e formados ao seu divino ensinamento, ousamos dizer, Pai Nosso que estais nos céus. Esse é o convite, o primeiro convite oficial, mas existem outras propostas no Missal, e no Missal do Brasil, justamente por causa da confusão de ergue os braços ou não ergue os braços, foi acrescentado um texto do século VII da tradição ambrosiana, que até hoje o rito ambrosiano utiliza, que diz: agora, com os braços erguidos na direção do céu, rezemos como filhos a oração que o Senhor nos ensinou. Não com essas palavras, mas com esse sentido. É a nova proposta. Justamente para clarear essa coisa de que nós não devemos erguer os braços. Vamos pensar um minutinho essa dinâmica da comunicação. O que eu comunico se eu estou de olhos fechados, cabeça baixa e mãos postas? Quando alguém me vê nessa posição, o que pensa? Eu estou rezando. Estou rezando, mas eu estou diante de alguém muito distante, diante de um soberano que é inalcançável. Existe esse pensamento e esse sentimento, porque de fato Deus é Deus, eu estou diante de Deus. Né? Mas esse sentimento, dependendo da posição do meu corpo, ele se torna até uma espécie de medo, uma espécie de receio, porque é assim que a gente, retraídos assim, também a gente se coloca quando a gente está com medo, quando a gente não quer se aproximar de algo ou de alguém. Como é que a gente chama Deus? Pai. É assim que a gente se relaciona com o nosso Pai? Não. Com o nosso Pai a gente se relaciona com a maior liberdade do mundo, com a maior confiança do mundo, a gente se joga nos braços dele. Então, o erguer os braços na hora da oração do Pai Nosso é assumir para a nossa vida esse dom grandioso que o Senhor nos concedeu pelo seu Filho, de poder chamá-lo de Pai. Nós estamos diante do nosso Pai do céu. E mais do que isso, do Papai. Abá, nós sabemos no hebraico, não é só pai, mas é a forma mais carinhosa e mais íntima que existe de se relacionar com o nosso pai. Então, o gesto precisa condizer com aquilo que a gente vive. Então, rezar o Pai Nosso compenetrado é bonito, humanamente falando.
Mas rezar o Pai Nosso de braços abertos é simbolicamente muito mais rico. E essa foi a maneira que a igreja sempre rezou. Se nós olharmos nas catacumbas, lá nos primeiros séculos, na arte paleocristã, a forma de identificar um cristão era a forma que ele rezava. Os desenhos todos que identificam os sepulcros cristãos mostram uma pessoa orante. E orante como? Com os braços abertos, totalmente entregue na direção desse Pai. Porque se o Cristo nos ensinou a chamá-lo de Pai, nós devemos nos relacionar com Ele como quem se relaciona com o Pai. Não com medo. Com todo o respeito, mas não com medo. Porque Deus é nosso Pai. Então, depois dessa oração do Pai Nosso, depois que nós nos confiamos completamente a Ele, nós temos, então, o rito da paz, que aqui é interessante também pensar. Não existe, e aqui é uma das poucas coisas que eu digo com tanta veemência, não existe canto para o dom da paz. Tá. O canto para a paz virou um intervalo, um recreio dentro da missa, que tira completamente o sentido do cordeiro. Parece que o cordeiro virou o vilão da história, que é o sinal do final do intervalo. Acabou a festa, vamos voltar. Ai, meu Deus. E ele acaba dispersando a comunidade e não mostra o que é de verdade o dom da paz. Porque quem é o dom da paz? É uma pessoa, Jesus Cristo. A transmissão da paz é a voz do ressuscitado. O ressuscitado, quando aparece para os discípulos, ele diz: a paz esteja convosco. Então, a transmissão do dom da paz é já o sopro da presença do ressuscitado no meio de nós, que se aproxima mais ainda de nós depois de ser entregue ao Pai. No sacrifício foi entregue ao Pai, morto. E o Pai, a quem nós nos dirigimos com a oração do Pai Nosso, nos devolve ressuscitado. E nos devolve ressuscitado como dom da paz. Que é acolhido pela comunidade. Por isso, o dom da paz ele deve ser vivenciado como um processo de propagação. É como a visualidade daquele... Sabe quando a gente joga uma pedra no meio do lago e ela cai, como aqui o nosso símbolo do liturgia em gotas, e ela vai formando aqueles arcos em torno dela e vai se propagando, se difundindo para chegar em todo mundo. É o mesmo movimento da luz do círio pascal. É um círio só aceso, que depois vem aceso por parte dos ministros, que passa para a Assembleia e vai se propagando até iluminar tudo. A paz do Cristo, ela é mais ou menos desse jeito. Então, o rito da paz, ele é feito entre nós, que estamos um ao lado do outro. E mesmo que eu esteja somente cumprimentando, saudando, ou melhor, transmitindo a paz somente para quem está do meu lado, isso é uma cadeia que faz com que eu esteja ligado a quem está lá no fundo da igreja e com o qual eu não tenho contato. Então, se eu saio do meu lugar para ir transmitir a paz para uma pessoa que está longe de mim, porque é um parente, é alguém que eu gosto muito, é um amigo muito próximo, eu estou desconsiderando duas coisas. Eu estou desconsiderando que a paz deve ser transmitida para toda a comunidade e que ela vai chegar naquela pessoa, mesmo que eu não saia do meu lugar. E eu estou transformando o rito da transmissão da paz em uma coisa muito pessoal. Então eu sou mais ligado afetivamente com essa pessoa, eu vou até ela para transmitir a paz. Mas e o resto da comunidade? Nós somos um único corpo. Eu posso não conhecer a pessoa que está sentada do meu lado, mas ela é um único corpo comigo. Então, o rito da paz, ele é um rito muito rápido, se a gente for pensar. Mas ele é um rito que vai se propagando, essa paz vai se propagando para a Assembleia inteira, para a igreja inteira, que está reunida diante de Deus e recebe essa presença do ressuscitado através do dom da paz. E aí, esse dom é
é transmitido para a comunidade dentro da oportunidade, né? Então, a Mara está falando assim, o abraço da paz é só quando o presidente fala isso para a Assembleia, certo? Assim, é o presidente que vai definir se é conveniente ou não, porque é um rito opcional. Então, a gente pode passar direto para o Cordeiro de Deus, ou a gente pode fazer o rito da paz. E aí é o presidente da Assembleia, o padre que está presidindo aquela Assembleia, que vai orientar, dizendo, saudai-vos, ou vai passar direto para o Cordeiro. Né? Então, isso tem ficado meio confuso, viu, padre? Confesso, eu vejo nas igrejas, porque desde a pandemia, a maioria dos sacerdotes tem preferido deixar isso para o final da missa, para que as pessoas se saudem depois da missa. Mas as pessoas gostam tanto de transmitir a paz para quem está do lado, que está ficando confuso. Enquanto ele está rezando o cordeiro, as pessoas estão se cumprimentando, mesmo que o sacerdote não convide. Mas isso é uma questão de sensibilidade pastoral. A gente tem discutido isso muito aqui também. Por conta da pandemia, exatamente. Foi uma situação que nos obrigou praticamente a um afastamento, e agora fica aquela dúvida, já pode ou não pode se aproximar? Será que basta saudar com um olhar, com um gesto da cabeça? Então a gente vai ter agora que achar a melhor maneira de recolocar isso no lugar, porque foi tirado mesmo, e é a nossa história, nesse hoje a gente precisa pensar como resolver isso. Mas né? muito lindo isso da propagação e de saber que se cumprimentamos se saudamos, todos estão nessa mesma intenção e juntos, né? Muito bonito. Ritualmente falando, né, é opcional, no sentido de que é o presidente que define quem se vai ter ou não. Mas, de fato, a gente precisa achar esse equilíbrio aí nas celebrações agora, na prática, nesse momento da nossa história. Né? Chegamos no Cordeiro. O Cordeiro que é um rito duplo, em que a Assembleia faz uma coisa e o padre faz outra. O padre, via de regra, não canta o Cordeiro. Porque enquanto a Assembleia está aclamando o Cordeiro de Deus, é uma aclamação, ou seja, é um reconhecimento da presença deste Cristo, do Cordeiro imolado, ressuscitado. Sabe aquela imagem que a gente tem do Cordeiro em pé, sangrando? Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, enquanto a Assembleia aclama, enquanto a Assembleia acolhe com o canto esse Cordeiro imolado, ressuscitado, o padre faz acontecer diante do povo a dinâmica simbólico-visual deste processo. Porque na consagração, o que aconteceu? Na consagração aconteceu o sacrifício, a separação do corpo e do sangue. Porque primeiro o padre consagra o pão, que se torna corpo, e depois, separadamente, o padre consagra o vinho, que se torna sangue. Então, a imolação do Cordeiro de Deus acontece no momento, o sacrifício acontece no momento da consagração, se fôssemos dividir por etapas. Lembra que não é, agora é assim, daqui a pouco não é, porque nós estamos vivendo um mistério que é uma única coisa. Mas visualmente, isso se mostra nesses dois momentos. No momento da consagração, visualmente, nós temos a imolação, o sacrifício. E no momento do Cordeiro, visualmente, nós temos a ressurreição, porque um pedaço do corpo é colocado dentro do cálice com sangue. Se separar sangue do corpo faz com que aconteça a morte, dentro do cálice nós temos Jesus ressuscitado. E por isso que o padre reza que a união deste corpo e deste sangue dentro deste cálice sejam para nós alimento que conduz para a vida eterna. E é por isso que eu posso comungar só o corpo ou só o sangue e eu comungo o Cristo inteiro. Porque dentro do cálice estão unidos corpo e sangue. E o Cristo que eu comungo é aquele que está dentro do cálice. É verdade que, se eu posso participar dos dois, eu vivencio dentro da minha linguagem humana de modo mais claro esse mistério. Mas não significa dizer que eu tenho necessariamente que participar das duas espécies. Bom seria se nós chegássemos a poder
fazer com que toda a Assembleia comungasse das duas espécies, porque é mais pleno aquilo que nosso Senhor pediu. Porque tomai e comei, tomai e bebei. Né? Mas, repetindo, não é porque não fazemos assim muitas vezes que nós comungamos só uma parte. Nós comungamos sempre o Senhor inteiro, que é, na Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade. E aqui a gente percebe como na Eucaristia está presente a humanidade. Lembra que ontem a gente falava, olha, quando eu adoro Jesus Eucarístico, eu não adoro Deus, ponto. Eu adoro o Deus que na sua infinita misericórdia quis me salvar e me convida a participar da sua realidade divina. Então a adoração eucarística ela tem um conteúdo muito maior do que estar diante de Deus. É estar diante de Deus, mas é estar diante de um Deus que foi modificado por amor, acolhendo para si a nossa pequenez humana. E que se dá como alimento naquele pão, naquele vinho. Alimento. E aqui é interessante pensar, por que Deus quis se fazer alimento? Porque o alimento é a expressão mais clara do mistério da Eucaristia. Porque no alimento nós temos os nossos 5 sentidos contemplados e alguma coisa a mais. Eu vejo o alimento, eu sinto o cheiro do alimento, eu sinto o gosto do alimento, eu escuto o alimento, já quebrou um pedaço de pão, né? Mordeu uma maçã, faz barulho. Né? Então, eu escuto o alimento, eu vejo, eu sinto o cheiro, eu sinto o gosto, eu escuto, eu toco. Os meus 5 sentidos estão em contato, em relação com o alimento. Mas o que acontece quando eu consumo o alimento? Eu me transformo naquilo que eu comi. Aliás, aquilo que eu comi se transforma em mim. Né? Então, nós crescemos, nos desenvolvemos, engordamos, emagrecemos, nos nutrimos por causa do alimento que a gente ingere. Então, o alimento, depois que é ingerido, ele se move dentro de mim de uma maneira que eu não tenho mais controle. Se eu tivesse controle, eu podia comer todas as coisas gordurosas e gostosas do mundo e não ficar doente por causa disso, ou não engordar por causa disso. Então, além de tocar os meus 5 sentidos, o alimento se move em mim de uma maneira própria. É assim o mistério da Eucaristia. Quando eu faço a comunhão, quando eu comungo, esse Senhor que se revela na minha linguagem humana, nos meus sentidos, ele se faz totalmente compreensível dentro do possível da minha razão, mas ele mostra também o seu mistério. Alguma coisa vai além daquilo que eu posso compreender. Vai além da minha razão, e por isso é um ato de fé. É lindo, né? Quando ele canta assim, né? Tem gosto de pão, mas não é pão. Mas não é pão. Exato. Então, para quem tem fé, esse mistério é plenamente experimentado. Para quem não tem fé, a Eucaristia continua sendo Eucaristia, não depende da nossa fé. Só que para quem não tem fé, esse passo de perceber a ação e a força do sacramento na sua vida ainda não foi alcançado, ainda não foi dado. Então, a Eucaristia não depende de nós, embora ela é feita de nós, seja feita de nós, porque nós é que nos entregamos a Deus para que a Eucaristia aconteça. Mas a nossa fé nos ajuda a experimentar e colher os frutos deste mistério celebrado. Então, quando eu comungo, eu estou me transformando de alguma maneira naquele pão, e aquele pão está se transformando em mim. Então, a comunhão, ela é esta unidade entre a minha individualidade e a multiplicidade da comunidade que reza comigo aquele mistério que se dá através do Cristo. Então, Cristo é o ponto de unidade da multiplicidade de pessoas que está presente naquela assembleia reunida e da multiplicidade de pessoas que professam a mesma fé.
Por isso o pão é partilhado, né? Então, na hora do Cordeiro de Deus, o padre parte o pão, une o pão, o corpo de Cristo, ao sangue de Cristo dentro do cálice, e depois ele apresenta para a gente o pão partido. Porque cada um de nós recebe um pedacinho deste pão. Infelizmente, a simbologia também nos atrapalha um pouco, né? Hoje, com as hóstias que nós temos, a gente tem várias âmbulas pela praticidade, pela quantidade de gente, mas seria muito interessante se a gente aprendesse a rezar com uma única âmbula grande, onde até a hóstia do padre, que é um pouquinho maior somente por visibilidade, não porque ele é melhor do que ninguém, por visibilidade e praticidade na hora de partir o pão, tivesse também dentro daquela grande píxide, dentro daquela âmbula que coubessem as partículas para a Assembleia inteira, e no momento do Cordeiro, de verdade, essas partículas fossem distribuídas em outras âmbulas. Porque ali a gente percebe que da unidade começa a nascer a multiplicidade, que continua a ser unidade na hora que a gente comunga, porque cada um de nós, partilhando daquele mesmo pão, se alimenta do mesmo Cristo, né? Quando a gente faz comida em casa, a gente não faz a comida separada para cada uma das pessoas. Então, eu não faço arroz para mim, arroz para minha mãe, arroz para minha irmã. Eu vou fazer arroz, eu faço arroz para todo mundo. E todo mundo se alimenta daquele mesmo alimento que foi feito para todos. E é justamente isso que cria unidade, né? Porque a refeição não é feita com qualquer um. Nas grandes realidades que nós temos, Mogi, São Paulo, outras grandes cidades, que a gente vai às vezes comer nos grandes centros comerciais, né, nos shoppings, a gente percebe que ainda que a gente sente na mesma mesa com outra pessoa, a gente não se sente à vontade quando aquela pessoa não é conhecida nossa. Se a gente se senta com uma outra pessoa que está ali comendo por acaso, os dois ficam desconfortáveis. Ou se cria um vínculo, ao menos para se conhecer, dizer quem é, não sei, o que que faz, tudo bem, bom apetite, fecha ali. Ou nem mesmo isso, né? Os dois procuram comer o mais rápido possível para ir para cada um para o seu lado e pronto. Porque não é uma refeição partilhada. Agora, quando é uma refeição partilhada, quando a gente vai celebrar alguma coisa, normalmente a gente vai comer. A gente chama as pessoas para um jantar, a gente chama as pessoas para um churrasco, a gente chama as pessoas para uma festa onde tem comida. E o partilhar do mesmo alimento cria unidade, cria proximidade. Celebra uma lembrança, um fato do passado e continua a trazer aquele fato no nosso presente, criando unidade. Por isso a celebração é memorial. É trazer o sacrifício da cruz que se atualiza ao mesmo e único sacrifício que se realiza na nossa frente ali no altar e que cria essa comunhão. Papa Francisco, na Desiderio Desideravi, essa última carta que ele escreveu sobre a liturgia, ele dizia assim logo no começo, que a encarnação foi o método que a Santíssima Trindade escolheu para nos ensinar o caminho da comunhão. Nossa, como é de novo, Porque padre? Fala de novo. a encarnação foi o método que a Santíssima Trindade escolheu para nos ensinar o caminho da comunhão. Nossa. Porque lá se encontra a unidade mais incansável que poderia ter, que é a unidade entre Deus e a humanidade. Comunhão é diferente, é resultado de diversidade. Comunhão não pode nunca ser uniformidade. E é justamente por isso que é na nossa diversidade que nós nos tornamos uma coisa só, em Cristo. Na diversidade de ministérios, na diversidade de visões, na diversidade de tarefas no mundo, nós nos tornamos uma coisa só, em Cristo, através da comunhão. E aí é bonito o momento em que a comunhão acontece. Porque acontece justamente esse encontro, né? Se no Evangelho o diácono desce do Santo dos Santos e vai até próximo do povo para proclamar a ressurreição, no momento da comunhão, o padre desce do Santo dos Santos, trazendo consigo o cordeiro imolado, o pão vivo descido do céu, o alimento verdadeiro de eternidade.
e se encontra conosco de novo. E se a palavra de Deus entrou nos nossos ouvidos, produziu a fé e se transformou em resposta de proclamação, creio e confio, receber a comunhão entra no nosso ser, nos transforma interiormente e se transforma em transbordar de missão, de testemunho. Aquilo que eu recebo é aquilo que eu sou, corpo de Cristo, pela ação do Espírito Santo, que nos acompanha desde o início da celebração e que se concretiza nessa transformação que faz de nós em si mesmo. Aquele amém do momento da comunhão não é eu creio que aqui nesse pedaço de pão e nesse pouco de vinho está Jesus. Aquele amém é eu creio que o meu corpo entregue no altar, unido a Jesus, é corpo de Cristo, e por isso, fazendo parte deste único corpo que nos torna um só, Cristo está em mim e eu estou nele. E por isso eu faço comunhão com ele e com os meus irmãos. Comunhão de fé, comunhão de vida, comunhão de testemunho, comunhão de participação na eternidade. Então, não é só amém, eu acredito que está aqui na hóstia Jesus. Quem é esse Jesus que eu acredito que está na hóstia? Isso é importante. Porque é isso que vai fazer com que a celebração não seja um cumprimento de regra, uma obrigação, um dever no sentido negativo da palavra. Mas é um dever no sentido de que, diante da graça que eu recebo, eu praticamente estou em débito com Deus. Porque nada do que eu oferecer vai ser capaz de agradecer, de render graças, de fazer eucaristós diante do Senhor por aquilo que eu recebo. Então, é uma via de mão dupla. A comunhão, ela é uma resposta da nossa parte, mas é também a assunção de um compromisso, como a gente disse ontem também. Né? Uma vez que tudo isso chega até mim, uma vez que eu participo de tudo isso, eu preciso me comprometer à vida que me leve à fidelidade a isso. Por isso vem a dinâmica da vida moral. Né? Então, toda a moral cristã, todos os ensinamentos, a forma que o cristão é convidado a ser no mundo, brota, é consequência dessa comunhão que eu faço com Jesus. Então, se Jesus é o Salvador da humanidade, é sinal da presença de Deus visível no mundo, porque é o próprio Deus, eu, como cristão, participando do seu corpo, devo ser sinal da presença no mundo e do amor que é Deus. Deus é amor, diz João na sua carta. Então, por isso, a minha relação com os outros é consequência daquilo que eu comungo no altar. Se o que eu comungo no altar não se transforma na minha vida, não tem sentido nenhum. É só ritualismo. É só cumprimento de coisa externa. Aquilo que eu celebro no altar deve ser vivenciado no meu cotidiano cristão. Por isso que depois da comunhão, nós temos uma oração que pede para o Senhor nos reforçar com o seu Espírito. Nós somos abençoados e somos enviados. O ite missa est, do finalzinho da celebração, é um envio. O ide em paz e o Senhor vos acompanhe, significa que ide para o mundo como ressuscitados, em paz. A paz do ressuscitado agora está dentro de você. Você é sinal dessa paz. E o Senhor estará sempre com você, porque afinal de contas nós vivemos por Cristo, com Cristo e em Cristo. Se eu reconheço que entre Deus e mim existe uma diferença, a celebração da Eucaristia também me faz reconhecer que entre Deus e mim existe uma semelhança. E é dessa semelhança que brota do mistério pascal de Jesus Cristo que eu devo ser testemunha no meu cotidiano cristão. Então a liturgia não é simplesmente um conjunto de regras, ou um rito a se cumprir, ou uma obrigação diante de Deus. Mas a liturgia ela é um resumo de tudo aquilo que é a minha vida cristã. Ela é a fonte, porque é desse mistério que nasce a vida cristã, e ela é
o cume, o ápice, é o cumprimento pleno, é o objetivo a ser alcançado. Por isso nós criamos um ciclo que parte da liturgia e leva para a liturgia, que nasce do mistério de Cristo e se transforma em vida, na minha vida, enquanto eu peregrino sobre esta terra para viver em plenitude esse mistério. Pausa restauradora na nossa caminhada rumo aos céus. Então o ciclo se fecha com esse envio. E aí é interessante pensar que se a chegada, a procissão de entrada, ela afunila, né? Então ela nos coloca todos na mesma direção para nos encontrarmos com Cristo no altar, a procissão de saída, ela dispersa. Na nossa individualidade, nós chegamos ao altar. Na nossa individualidade, unida no mistério de Cristo, nós voltamos para as nossas realidades, carregados, fortalecidos desse mistério, para ser lá onde nós estamos, onde Deus nos coloca, dentro das nossas vocações específicas, sinal da presença de Deus. Nos unimos para celebrar, essa união é partilhada, é fracionada, como o pão que é partilhado é fracionado, e se propaga pelo mundo inteiro através da nossa vida, através do nosso testemunho. Por isso é um envio. Eu gosto muito dentre as fórmulas de envio, daquela que diz: glorificai o Senhor com as vossas vidas, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Porque é exatamente esse o grande convite, que a nossa vida seja para a glória de Deus e sinal da glória de Deus onde Ele nos coloca. Ai, padre, que lindo. Olha, todo mundo querendo o senhor até embalado de presente. O padre Xixito está lá, mas o padre Xixito volta. O padre Xixito, com a graça de Deus, é nossa, é do povo brasileiro aqui. Sim. Daqui a pouco o padre volta com toda essa bagagem, né, padre? Para continuar partilhando todo esse amor, todo esse aprendizado. Exato. A minha missão aqui, ela é com tempo contado, né? Às vezes as pessoas aqui perguntam, mas o senhor fica mais tempo, tal? Eu falo, não, eu vim com uma missão, a missão de aprofundar o máximo que eu puder o estudo da liturgia e voltar para partilhar isso lá no Brasil e na minha diocese, com todos aqueles que nós tivemos contato. Então, ficar aqui é ser contrário à minha missão. Eu volto logo, logo, se Deus quiser. Ai, amém, padre. E eu acho que de toda essa maravilha que o senhor completou hoje aqui para nós, a gente realmente sai da missa, né, sentindo essa união, né, a presença do Cristo em nós, nós no Cristo. E a gente também, pelo Espírito Santo, a gente tem a graça de entender que isso está acontecendo realmente no irmão. Então, a forma que nós enxergamos o irmão também passa a ser completamente diferente, né? Somos o Cristo para ele, mas ele também é o Cristo para nós. Sim, com certeza, né? E essa é a mudança, né? Vale retomar os Atos dos Apóstolos. Como é que os cristãos eram reconhecidos? Pela forma que eles se amavam. Então, essa unidade não era uma unidade teórica, é uma unidade muito vivenciada, muito, muito presente, né? E que brota justamente desse respeito, dessa acolhida, dessa capacidade de compreender o outro, de não rotular o outro por alguma coisa que não vai bem de acordo com o nosso critério, porque foi exatamente esse o processo de Deus. Deus nos amou quando nós éramos seus inimigos, nós viramos as costas para Ele no pecado e Ele continuou vindo ao nosso encontro. Nós o rejeitamos, como diz o prólogo de João, a luz veio ao mundo e os que estavam no mundo não a acolheram. E Ele insistiu até a morte de cruz, e nos salvou quase contra a nossa vontade, entre aspas. Louvado seja Deus por Nossa Senhora, que foi a voz humana que dizia sim à vontade de Deus, para que Deus não nos violentasse com a salvação, mas que de fato nos salvasse a partir de um sim generoso, humano, para dizer, ser cristão é viver tudo isso que nós celebramos, né? Isso para falar da missa. A missa é só um dos sacramentos, o mais importante, mas são 7. Ainda tem a liturgia das horas, ainda tem os sacramentais, ainda tem todo um mundo de celebração litúrgica que nos ajuda a mergulhar nesse mistério, né? Com certeza surgiram várias dúvidas. Eu acho que as dúvidas elas não surgem automaticamente.
porque a gente vai tendo que saborear melhor todas essas coisas, né? E aí a gente pensou em fazer algum outro encontro. Quer anunciar para nós, Bia, como é que nós vamos continuar isso aqui? Vamos. Na terça-feira, então, nós vamos fazer uma live mesmo de fechamento desse momento tão bonito sobre a celebração da Eucaristia. Mais uma live com perguntas que vocês tenham nos enviado previamente, até para que o padre possa, né, se preparar para as respostas, colocarmos isso numa ordem até sequencial e a gente possa responder realmente tudo aquilo que brotar, né, no coração de vocês. Agora a gente tem final de semana, tenho certeza que muitos vão rever, vão anotar, vão estudar. E aí, na terça-feira, a gente tem a alegria de ter essas respostas todas. Sim, nós temos uma missa no domingo, todos nós vamos à missa no Sim. domingo, e ali, com certeza, a experiência vai ser um pouquinho diferente. Esperamos que mais enriquecida, mais profunda, como experiência de celebração. E aí nós temos a segunda-feira como um dia inteiro, depois de viver a missa com esse olhar diferenciado, para refletir e talvez propor algum assunto para a nossa conversa de terça-feira que vem. Então, depois a gente... Nós já vamos nos encontrar no domingo todos, como diz o Padre Xixito, não é? Sim. Nos encontramos todos na Eucaristia. Né? Isso também é muito lindo, porque a gente pode dizer que é como a Páscoa que o senhor explicou, não é? Quando um comunga, recebe Jesus, o corpo todo está sendo alimentado, certo, Padre? Exatamente, exatamente. A Eucaristia supera todas as distâncias físicas entre nós, as distâncias entre nós e aqueles que já estão no reino de Deus. Por isso a capacidade de intercessão dos santos, por isso a nossa oração pela Igreja padecente. A Eucaristia une todas as realidades que nós podemos pensar. E sim, nos une mesmo que estejamos distantes, fisicamente. Isso, então a gente se encontra no domingo e depois nós nos encontramos também na terça-feira para fechar esse momento tão lindo, tão abençoado, que é bênção e missão. Emissão, isso é muito importante também. Exatamente, né? O tempo passa, já chegou no nosso horário mais uma vez. Eu quero agradecer a todo mundo pelo cuidado, pela disponibilidade de nos acompanhar durante essa semana, pela interação, aqueles que escutaram depois, porque ficou gravado, muita gente falou que depois estava vendo. Quem não pôde acompanhar ao vivo, que depois foi ver direitinho e escutar alguma coisa. Então não deixem de interagir conosco, mandando as perguntas durante esses dias, para que na terça-feira a gente possa encerrar e fechar esse nosso momento de reflexão com um pouco de praticidade, com aquilo que é dúvida direta de vocês. Amém, Padre. Muito obrigada. Todos aqui agradecendo muito, outros padres também que participaram, né? Essas presenças sempre tão ungidas também. Foi uma alegria. E o começo, com certeza, da gente poder ir buscando cada vez mais com o auxílio de vocês. Sim, verdade. Vamos juntos, né? Vamos juntos, continuando diante do Senhor com fidelidade aquilo que Ele nos permite vivenciar. Deus abençoe vocês, nos unimos na Eucaristia e até logo. Até, pessoal. Tchau.